De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos conversando com Valdeniza Assiri, que é psicóloga, também é revisora técnica de 2 livros que falam sobre o nosso assunto de hoje, Criança Índigo. As obras são essas que você acompanha aí no seu monitor, Educando Crianças Índigo, de Egídio Vecchio, e a segunda obra, Aprenda a Educar a Criança Índigo, de Barbara Condron, ambas pela editora Butterfly, e hoje estão sendo justamente o tema, a referência do nosso programa aqui na Jovem Pan Online. Valdeniza, no bloco anterior você chegou a comentar algumas características muito específicas, né, a respeito de uma criança índigo. Isso. Talvez muitos estejam se perguntando, será que meu filho é assim? Como é que a gente faz para reconhecer? O principal para você perceber se seu filho é índigo ou não, tem muito a ver, além dessas características que eu disse, de ser muito direto, ser muito íntegro, querer opinar, é o conteúdo moral que ele traz. O conteúdo moral que eu digo não é de uma forma moralista dentro da lei humana, mas os conteúdos de fraternidade, de amizade, de caridade, eles são muito preocupados com o outro. Se ele é o biótipo do índigo humanista, porque também temos aqueles índigos mais racionais, mais técnicos, então eles já são mais individualizados, mais individualistas, quer dizer. Mas uma boa parte dos índigos são muito dados, eles são muito amistosos, são muito pacifistas, eles não são guerreiros, eles não gostam de brigas, eles gostam de resolver as coisas em acordos. Com a criança índigo, você precisa fazer acordos com eles. Não adianta você impor. Ah, você faça isso, mas por que eu tenho que fazer? Porque eu quero. Ou porque tem que ser assim. Eles não aceitam esse tipo de colocação. Você precisa conversar com eles, colocar para eles o sentido, por que razão ele precisa fazer daquele jeito, e ele vai poder dar a opinião dele. Então, quando você começa a perceber uma criança que fala, por exemplo, o índigo não tem medo, ele não se deixa castrar, é muito difícil ele falar, então tá bom, ele ser obediente. Na verdade, uma criança índigo, o padrão dela não é obediência, é questionamento. Eles são questionadores, tudo eles perguntam, por quê, para quê, qual é o objetivo e os acordos que você deve fazer. Dentro da questão dessa autenticidade, eles não têm medo de dizer o que eles pensam, seja para adulto, seja para quem for. Essa menina mesmo da novela da Rede Globo, vamos dizer, ela fala para os adultos o que ela acha deles. Eles são capazes de entender e perceber a maldade do adulto. E quando eles percebem, eles devolvem. E isso causa muito constrangimento nos adultos. Mas nem todo índigo tem visões, não, como no caso dessa personagem. Uma boa parte deles tem. Tem visões, para eles é natural ver gente que já morreu. Ah, eu vi fulano. Mas isso para eles não causa nenhum furor. É como uma coisa normal. É claro que alguns podem não ver, mas podem sentir, porque o índigo, ele tem uma capacidade energética muito forte. Então ele sente a energia da pessoa ou do lugar e ele traz isso para ele muitas vezes, ele absorve isso. Então, às vezes, dependendo da criança ou do adolescente, ou do jovem, ou até do adulto índigo, ele pode absorver a energia do local ou, às vezes, até modificá-la pela própria desenvoltura. Então, muitas vezes, quando você ouve o índigo falando, colocando alguma coisa que ele percebe no ambiente, é como se aquilo crescesse e mudasse o que está acontecendo em volta, porque ele consegue manipular isso naturalmente, é dele, é a energia dele interagindo com a energia do ambiente. Agora, quando se tem uma criança dessa em casa, pode-se dizer que aquela família é uma família especial, porque não são todas as famílias que possuem, digamos, um ser iluminado, assim. Na verdade, a gente não diria que as famílias que têm índigos são especiais. Muito pelo contrário, o trabalho delas é maior. Porque os índigos estão nascendo em toda parte, em todos os níveis sociais. Eles não são dentro de uma classe social específica. Desde a favela até a mansão, estão nascendo índigos. A família que tem um índigo lá, a principal obrigação dessa família já é se rever, já é estudar a si próprio, ver seus conceitos, suas atitudes, como agem, principalmente os pais, como é que eles se comunicam,
O que reforma eles têm que fazer neles mesmos? Que transformação, porque os índigos são agentes de transformação. E eles precisam de uma educação bem supervisionada. Por quê? São pessoas que, se não forem bem encaminhadas, podem pôr a perder todo o potencial que trazem. Eles não são gênios. São crianças super inteligentes, são super dotados. Eles não são assim. Também não são perfeitos. São os salvadores da humanidade. Os índigos vieram aqui para mudar tudo. Não é assim. Eles também têm suas dificuldades. E não se bastam. Não é porque tem essas possibilidades, essas percepções, essas facilidades, têm mais firmeza de se colocar. Não é por causa disso que eles se bastam. É por isso que os pais precisam ficar atentos, precisam perceber e aprimorar. Às vezes o índigo acha que ele é melhor do que os outros. E essa visão ele não pode ter. Ele pode ter aptidões melhores do que o normal, vamos dizer assim. Mas isso não lhe dá o direito de ser melhor do que ninguém. De ser mais vaidoso, de ser mais orgulhoso. Porque você tem os dois lados da moeda. Se você não souber trabalhar essa criança, ele pode partir para o reverso. E aí ele se torna um ser insuportável. Então, os índigos têm muitas coisas boas para serem desenvolvidas. E a família precisa estar atenta a entendê-los, compreendê-los e também fazer com que eles percebam onde é que eles estão vivendo. E qual o profissional hoje indicado para fazer esse tipo de diagnóstico, se essa criança é índigo ou não? Olha, os índigos estão hoje sendo muito confundidos com hiperativos. Porque como eles têm uma energia muito forte e eles são muito agitados, eles às vezes se entediam, como eu falei, com facilidade, então eles ficam se virando, se mexendo, ou às vezes dentro das aulas eles ficam assim, como se estivessem pensando em outra coisa e se acha que eles estão desatentos, e na verdade não estão. Eles estão captando tudo o que está sendo dito. E hoje, o que precisa se ter? Precisa se conhecer mais o que é o índigo. Os profissionais dessa área, da psiquiatria, da neurologia, da psicologia, precisam conhecer mais esses padrões, o que são os índigos, para poder fazer o diagnóstico diferencial. Porque tem muito índigo sendo medicado com Ritalina, com medicamentos específicos para hiperatividade, e eles não são hiperativos. Como diz o Dr. Egídio Vecchio, naquele livro Educando Crianças Índigo, eles são super ativos, né? Eles têm vontade de conhecer e quando se concentram em alguma coisa que gostam de fazer, eles são vorazes. Por exemplo, eu já conheci índigos assim que devoram livros, leem muito, 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 são autodidatas, pesquisadores natos. Então, eles têm essas características que muitas vezes as pessoas acham que é problemática. Para os pais, a gente deixa até um alerta que muitas vezes ficam muito ansiosos porque, mas o meu filho é diferente dos outros. Tem um índigo que às vezes ele está lá dentro de um padrão escolar que ele não está se adequando, então fica assim, apavorado porque o filho tem que ter um diagnóstico. Leva aqui, leva ali, leva lá. Mas o meu filho é diferente. Então vamos entender que diferença é essa. Vamos perceber porque gente diferente nesse planeta sempre existiu. Sempre tivemos pessoas aqui diferentes e graças às diferenças deles é que o progresso aconteceu. Porque se não fosse diferente, se não tivesse ninguém diferente, como é que seria? Então, há que se observar exatamente onde estão essas diferenças, de que forma aproveitar melhor essas diferenças para poder saber como trabalhar isso. Hoje nós estamos conversando com a psicóloga e revisora técnica de duas importantes obras nesta área, Valdeniza Siri. Ela está aqui conosco hoje, tirando as nossas dúvidas, inclusive a respeito deste tema Criança Índigo. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito dessas duas obras que eu citei, você pode consultar novamente este site que aparece aí no seu monitor, o www.flyed.com.br. No próximo bloco, a gente volta a conversar com a nossa convidada sobre este tema. Espero que você continue conosco e até o nosso próximo bloco.